Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou resolver os outros 4 exercícios desta lista 6 de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Vamos lá? Questão número 7 é a seguinte: quando um sistema passa do estado I para o estado F, seguindo a trajetória IAF, então ele sai daqui para cá, IAF. A seguir, Q é igual a 52 e trabalho é igual a 20 calorias. O que acontece? Só para fazer uma correção, esse 52 está errado. Até peguei o PDF do livro, é esse exercício aqui, ó, para o estado F, Q igual a 50 calorias. Então, só para fazer essa correção aí, senão as nossas respostas não baterão. Ok? Então, a quantidade ao longo da trajetória I a F, a quantidade de calor é igual a 50 calorias. E o trabalho realizado igual a 20 calorias. Ok? Pois bem, ao longo da trajetória IBF, então se for por aqui, IBF, Q igual a 36 calorias. Então, ao longo da trajetória IBF, a quantidade de calor é igual a 36 calorias. Pois bem, letra A. Quanto vale o trabalho ao longo da trajetória IBF? Então, na letra A, queremos saber quanto que vale o trabalho, né? Trabalho ao longo da trajetória IBF. Esse é um problema da primeira lei da termodinâmica, então para fazermos isso, nós usaremos a primeira lei, né, que é um princípio de conservação de energia, que é dada através dessa expressão. Agora, o que que acontece? Ao longo da trajetória IBF, eu já sei a quantidade de calor, 36 calorias. O que que eu preciso saber? O trabalho. O que que eu não sei? A variação de energia interna. Só que aí eu vou descobrir essa variação de energia interna com os primeiros dados. Variação de energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. A variação de energia interna é igual a 50 menos 20. Oba! Espera aí que saiu aqui um pouquinho. Assim, 50 menos 20. Então, você tem que a variação de energia interna é igual a 30 calorias. Aí, o que que acontece? A variação de energia interna ela só depende do estado inicial e final. Como o estado inicial e final são os mesmos, a mesma variação de energia interna eu terei ao redor da trajetória IBF. Então, eu vou vir aqui, isso aqui é 30, que é igual à quantidade de calor, que é 36, menos o trabalho realizado. Logo, o trabalho realizado será igual a 6 calorias. Pronto. Está aqui a letra A resolvida, ok? Letra A resolvida. Aí a letra B é o seguinte: se o trabalho é igual a menos 13 calorias, então tem uma segunda informação na letra B. Se o trabalho é igual a menos 13 calorias na trajetória FI de F para I, então ele está retornando, tá certo? Então ele mudou a trajetória, né? Quanto vale Q nessa trajetória? Então, nessa trajetória, quanto que vale a quantidade de calor, ok? Novamente usaremos a primeira lei da termodinâmica, né? Variação de energia interna igual ao trabalho, quantidade de calor menos o trabalho realizado, só que como inverter o sentido, aqui ao longo da trajetória vai de F para I, então ele inverteu, né, que estava indo de I para F, a variação de energia interna é a mesma, porém com o sinal trocado. Se de I para F ele tem um acréscimo de 30 calorias, de F para I, então ele está retornando, aí você tem uma perda de 30 calorias, ou seja, a variação de energia interna é igual a menos 30. Então, cuidado que todo mundo é menos, né? Todo mundo tem sinal negativo. Então, esse cara aqui, menos 30 calorias, que é igual a quantidade de calor que não sabemos, menos o trabalho. Só que o trabalho ele também é negativo. Menos 13 calorias. Então, nós teremos menos 30. Menos com menos dá mais. Quando você joga para o outro lado, vem menos novamente, que é igual aqui. Portanto,
a quantidade de calor na volta é de menos 43 calorias. Tá aí, letra B resolvida. Pedi 2 páginas aqui, porque eu vou precisar. Ok. Tá aí a letra B resolvida. Letra B, beleza. Estamos aqui agora. Se a energia interna inicial é 10 calorias, qual é o valor da energia interna final? Assim, né? Só que agora eu tenho um dado a partir do item C, que fala o seguinte: se a energia interna inicial, deixa eu colocar só EI, é igual a 10 calorias, né? Qual é a variação da energia interna final? Ou melhor, qual é a energia interna final? Variação de energia interna é justamente isso, a energia interna final menos a energia interna inicial. Portanto, a variação de energia interna está aqui em cima, né? É 30 calorias, que é igual à energia interna final que não sabemos, menos a inicial que ele colocou ali sendo igual a 10. Portanto, a energia interna final será igual a 40 calorias. Ponto. Tá aí, letra C resolvida. Letra D, igual. Letra D, né? Se a energia interna no ponto B, aqui, né, é igual a 22 calorias, quanto vale, qual é o valor de Q? Primeiro na trajetória IB e depois na trajetória BF. Então, na trajetória de I até B e na trajetória de B até F. Então, vamos lá. A energia interna aqui, né? Então, se a energia interna no ponto B é igual a 22 calorias, ele me pergunta qual a quantidade de calor na trajetória IB. Então, qual a quantidade de calor, interrogação, na trajetória de I até B. Ok? E aí, novamente, né, nós vamos usar aqui a variação, a primeira lei da termodinâmica, né? Variação de energia interna, ela é igual à quantidade de calor que eu quero saber, menos o trabalho realizado. Só que aí o que acontece? De I para B, né? Qual vai ser a variação de energia interna? A variação de energia interna de I para B, você vai pegar a energia interna no ponto B, menos a energia interna no ponto I. Então, essa variação de energia interna será igual. Isso daqui é 22, ele deu no próprio item D. A energia interna no ponto I é igual a 10. Isso daqui é 10. Então, a variação de energia interna nesse trajeto é igual a 12 calorias. Ok? Tá aqui, 12 calorias. Pois bem, e aí qual é o trabalho realizado, né? Então, aqui eu tenho, primeiro, essa variação de energia interna é 12, que é igual à quantidade de calor que eu quero saber. Agora, esse trabalho, ao longo da trajetória IBF, nós já calculamos, ele está aqui atrás, ele vale 6. Né? Então, esse trabalho aqui é igual a 6 calorias. Tá? Então, aí alguém vai falar assim, peraí, mas aqui é o trabalho de IBF, certo? Certo, só que o trabalho de I de B até F é zero. Por que é zero? Porque de B até F o volume é constante. Então, o trabalho de IBF é igual exatamente ao trabalho de I até B, uma vez que de B até F não tem trabalho realizado porque o volume permanece constante. Tá? Então, por esse motivo que eu vou usar esse trabalho igual a 6. E aí, a quantidade de calor será, portanto, igual a 18 calorias. Então, está aqui, 18 calorias. Pronto. E aí, para fechar a loja, a letra C, ou perdão, a letra E dá para fazer aqui, né, que é uma letra E, porque ele pergunta na sequência e na trajetória de B até F. Qual a quantidade de calor na trajetória de B até F. Só que a gente já sabe a trajetória, a quantidade de calor de I, B e F, que é igual à quantidade de calor de I até B mais a quantidade de calor de B até F, porque isso daqui deu 36. Onde está isso, Ramon? Está aqui atrás, né?
Tá aqui, ó. Quantidade de calor de IBEF é igual a 36 calorias. Foi um dado do problema. Que é igual a quantidade de calor de I até B, que foi o que nós acabamos de descobrir aqui, 18. Mais a quantidade de calor que agora eu preciso saber de B até F. Então, essa quantidade de calor de B até F, né? 18 vem para cá, 36 menos 18, 36 menos 18, por coincidência, 18 calorias. Tá aí, portanto, o problema número 7 resolvido. Vamos partir agora para o número 8 na sequência aqui. O problema número 8 é o seguinte. A figura a seguir mostra uma parede feita de 4 camadas de condutividades térmicas Q1 igual a 0,60. Então, aqui eu tenho Q1 igual a 0,060 watt metro Kelvin. Conferir as unidades aqui. Watt metro Kelvin. Q3 igual a esse valor. E Q4 igual a 0,120. Já vou falar por que eu não anotei o valor de Q3, porque eu não vou precisar. 1,2 watt metro Kelvin. Conferindo aqui. 0,120, perdão. Deixa eu corrigir aqui. Ok. Isso daqui é 0,120. Tinha colocado 1,2. Q2 não é conhecida. Não vai fazer falta. As espessuras das camadas são L1 igual a 1,5 centímetros. L1 igual a 1,5 centímetros. E L4 igual a 3,5. L4 igual a 3,5 centímetros. Ok. L2 não é conhecida. As temperaturas conhecidas são T1 igual a 30. Nós temos T1 igual a 30 graus Celsius. T1, 2, a separação entre 1 e 2 aqui, ó. Está até na própria figura também. Igual a 25 graus Celsius. Temperatura entre 1 e 2 igual a 25 graus Celsius. E T4 igual a menos 10. Então, T4 igual a menos 10 graus Celsius. A transferência de energia está no regime estacionário. Significa dizer que a transferência, o fluxo de calor através dessas 4 camadas, ela é igual. Tá? Ela é constante aqui nas 4 camadas. E aí ele pergunta qual é o valor, né, da temperatura T34. Então, a gente tem que descobrir a temperatura entre a interface 3 e a interface 4. A interface entre as camadas 3 e as camadas 4. É isso aqui, ó. Como o regime é estacionário, a gente parte do princípio que o fluxo de calor através da camada 1 é igual ao fluxo de calor através da camada 4. Esse fluxo, como que ele é calculado? Ele é dado por essa constante, Q1, vezes a área da seção transversal, vezes a variação de temperatura, sobre o comprimento da camada, L1, que é igual, portanto, a K4 vezes a área A, vezes, aqui ao invés de colocar ΔT, nós vamos abrir, né, em T34 menos T4. Isso dividido por L4. Ok? A área que aparece aqui e aqui nós vamos cancelar. Isso aqui cancela. O que sobra? O que sobrou, né? Sobra, portanto, Q1, aí eu vou substituir o valor, tá ali em cima, 0,06, vezes a variação de temperatura. Aqui nós vamos fazer de cabeça, 30 menos 25, isso é igual a 5. Sobre, eu não vou precisar transformar, porque do lado esquerdo e do lado direito estarão em centímetros. Então, L1 igual a 1,5 centímetros, que é igual a Q4, 0,120, vezes a temperatura entre 3 e 4,
é o que a gente não sabe, né? Sei lá, vamos chamar de x, menos 200. Aí eu vou usar, por precaução, a temperatura em Kelvin, tá? Então, 200, temperatura menos 10 graus Celsius, é a mesma coisa que 263 sobre 3,5, ok? Bom, isso é uma equação do primeiro grau, eu vou deixar que os senhores resolvam a equação do primeiro grau aí. Essa temperatura em Kelvin, se você fizer a conta certinho aí, multiplica em x, bababau, tá? Essa temperatura certinho aí, em Kelvin, ela vai dar 268,8 graus Celsius, aproximadamente, tá? Isso daí, aí você subtrai, né? Você tira 273, dá aproximadamente, tá? 4, menos 4,2 graus Celsius. Tá aí, portanto, só reforçando que essa temperatura aqui eu usei em Kelvin. Para você passar para Kelvin, você tem que somar, né? 273, ok? Então tá aí o número 8 resolvido. Vamos aqui para o número 9. O número 9 é o seguinte, olha só, é um problema também de fluxo de calor, né? Cadê ele? Tá aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo, mas também fluxo de calor. É o seguinte, o número 9. Para 9 é o seguinte. Formou-se gelo em um pequeno lago, e o regime estacionário foi atingido com ar acima do gelo a menos 5 graus Celsius. Então é o seguinte, tem uma camada aqui, né? Tem duas camadas, isso aqui. Aí tem uma camada, esse aqui, de gelo, e que eu acho que tem uma parte que é de água. Isso? Então, vamos colocar que isso aqui é gelo. A temperatura aqui em cima é quanto? Menos 5 graus Celsius. Aqui embaixo é água, né? Aqui embaixo é água. Ok? Então aqui é gelo. E aqui é água, no estado líquido, né? Os dois são água, mas no estado sólido e no estado líquido. E o fundo do lago, então, a 4 graus Celsius. Então, você tem aqui essa parte de baixo aqui, igual a 4 graus Celsius, ok? Se a profundidade total do gelo mais água é de 1,4 metros, então quer dizer que esse comprimento aqui, ó, isso aqui tudo, né? Isso aqui é igual a 1,4 metros. Pois bem, qual é a espessura do gelo? Então, ele quer saber isso daqui, né? Vou chamar de X isso daqui, no caso do gelo. Quanto que vale isso aqui, nós vamos chamar de X, beleza? Então, a pergunta dele é justamente o quanto que vale X, interrogação. Suponha que as condutividades térmicas do gelo e da água são respectivamente. Então, eu tenho as condutividades, né? Condutividade do gelo sendo igual a 0,40 calorias metro por grau Celsius segundo, 0,40 calorias metro grau Celsius segundos, e a condutividade térmica da água sendo igual a 0,12. Então, 0,12. As unidades são as mesmas. Ok. É isso mesmo? Isso mesmo. Tá aqui. Isso, água, isso aqui. Beleza. Então, é isso aí. Tá? De novo, a gente tem um fluxo estacionário, então quer dizer que o fluxo de calor através do gelo é igual ao fluxo de calor através da água. Pronto. Fluxo de calor, condutividade do gelo, vezes a área por onde está passando o fluxo, vezes a variação de temperatura sobre o comprimento da espessura de gelo. Inclusive, neste problema é o que eu quero saber. Do lado de cá, nós teremos a condutividade da água, vezes a área de seção transversal, vezes a variação de temperatura, sobre o
comprimento da espessura de água. Agora vamos lá. Esse cara aqui vai embora, né? Esse cara aqui vai embora. A interface, eu preciso fazer a variação de temperatura nos dois casos, né? Aqui é menos 5 e aqui é 0. Em que ponto o gelo congela, né? Então, em que ponto você tem gelo virando água ou vice-versa, né? Água virando gelo. A água vai começar a virar gelo exatamente na temperatura de 0 graus Celsius. Então, a temperatura da interface aqui, né, é 0 graus Celsius, tá? Isso faz com que... Bom, vou substituir os valores agora. Quem que é esse cara aqui? 0,40. Então, nós temos aqui embaixo 0,40, 0,4 vezes a variação de temperatura aqui, ó, do gelo é 5, né? 0 menos 5. Então, eu tenho essa variação de temperatura sendo 5. E a espessura do gelo eu chamei de X, tá? Que é igual a condutividade da água, que é 0,12, né? Queria aqui mesmo, mas é isso mesmo, 0,12. Então, nós temos isso aqui sendo 0,12 vezes a variação de temperatura. Então, nós temos 4 menos 0. Isso aqui dá 4. Ok? Isso aqui dá 4 sobre... Aí aqui nós teremos... Bom, veja. Se isso aqui eu chamei de x, quanto que vai medir isso daqui, né? Tudo vale 1,4. Então, quer dizer, x mais esse pedaço é igual a 1,4. Então, quanto que vale esse pedaço aqui? Sei lá, se eu chamasse de y, né? Y seria igual a 1,4 menos x, né? Já que y mais x é 1,4, então y é 1,4 menos x. Então, isso aqui é 1,4 menos x. Aí, de novo, nós temos uma equação do primeiro grau para resolver. Vamos tentar resolver essa equação aqui, que é simplinha. Bom, você pode multiplicar aqui 4 vezes 20, né? 4 vezes 5 dá 2. Então, isso aqui é 2 sobre x, que é igual. Do lado de cá, eu tenho 0,48, que é igual a 1,4 menos x. Vou continuar essa conta aqui em cima. É só separar aqui, colocar uma linha. Aí nós teremos, aí aqui a gente multiplica assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, nós teremos 0,48x, que é igual a 2, que multiplica 1,4 menos x. Então, aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, eu teria 0, aí o matar 2 coelhos numa caixa dada, olha só, 0,48x. Aqui eu vou ter 2 vezes 1,4, que vai dar 2,8, eu vou colocar aqui. Só que quando eu aplicar 2 vezes menos x, dá menos 2x. Quando eu jogar para o lado de cá, vai vir mais 2x. Então, eu apliquei a propriedade distributiva e já joguei para o primeiro membro. E aqui, como eu tinha comentado, dá 2,8. Então, nós teremos 2,48x, né? Soma de 0,48 mais 2, que é igual a 2,8. Logo, x será igual a 2,8, né? Dividido por 2,48. Fazendo a conta, dá 1,13 mais ou menos, né? Pode arredondar para 1,1 para colocar duas casas decimais. Então tá aí. Problema número 9, né? Duas casas decimais, que foi os dados que ele nos deu foram duas casas decimais, aproximadamente 1,1. E aí, para fechar essa lista, nós temos o problema número 10, né? Esse problema número 10, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Então, o problema número 10 é o seguinte, vamos lá? É o seguinte aqui, ó. Essa figura aqui vai ajudar muito pouco, mas enfim. Uma camada de gelo de 5 centímetros de espessura, então tem a camada de gelo, aí o comprimento da camada de gelo igual a 5 centímetros, né? Se formou na superfície de uma caixa d'água em um dia frio de inverno, conforme a figura a seguir.
Então, aqui tem que, né, o ar, o gelo, a água, então tem uma camada que vai se formando aqui. O ar acima do gelo está a menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura do gelo ali, né, a temperatura do ar, perdão, acima do gelo, menos 10 graus Celsius. Ok? Calcule a taxa de formação de placa de gelo. Aí, às vezes, é complicado esse termo de taxa de formação de placa. E pela unidade, que a gente tem uma noção, né? Que é comprimento sobre o tempo. Aqui está centímetro por hora, tá? É a unidade que aparece ali. Então, quer dizer, eu vou ter uma variação de comprimento, que eu vou chamar de dx, sobre um intervalo de tempo, ΔT ou dt, né? Dx, dt, que eu quero saber. E aí, só para não ficar essa informação perdida, centímetro por hora é a unidade que eu vou conseguir, que eu quero, né? Que o problema aqui é a resposta. Calcule, opa, já li essa parte. Suponha que a condutividade térmica do gelo é 0,0040. Aí, ó, calorias por segundo, por centímetro, por grau Celsius. Então, a condutividade do gelo aqui é igual a 0,0040. Só conferir se tem 2 zeros ali, isso mesmo. Caloria por segundo, por centímetro, por grau Celsius. E que a massa específica do gelo, né, é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho que a massa específica, ou do gelo, é de 0,92 grama por centímetro cúbico. Suponha também que a transferência de energia através da superfície, das paredes e do fundo do tanque pode ser desprezada. Muito bem, mais uma vez temos um problema de fluxo de calor, né? Aí vamos pegar aqui em cima. E o nosso objetivo, qual é a expressão do fluxo de calor? O fluxo de calor é igual a condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento, nesse caso aí do gelo, né? O que é o fluxo de calor? Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com essa expressão até o momento que vai aparecer algo com isso aqui, ó. Comprimento, uma variação de comprimento em relação ao tempo. Quem que é o fluxo de calor, né? Esse fluxo, né, a ideia é de energia sobre tempo, ou seja, a quantidade de calor, né, sobre o intervalo de tempo. Aí do lado de cá, eu vou manter Q vezes A vezes ΔT de temperatura sobre L G de comprimento. Esse L aqui de comprimento, aí eu vou fazer o seguinte. Esse L de comprimento, aqui eu vou colocar L minúsculo, só para eu não confundir, cujo valor, inclusive, eu tenho, tá aqui, ó. Tá? Por que que eu vou fazer isso? Quem é essa quantidade de calor? É a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. A quantidade de calor para você fundir, né, para você derreter, no caso não está derretendo, está se formando uma camada de gelo, né? Então, para liquefazer gelo, essa quantidade de calor aqui é um calor latente. Essa quantidade de calor é dada por essa expressão, ó. Isso aqui, o Q, é dado por M, que é a massa de gelo que vai se formando, vezes o calor latente de fusão. Por isso que eu tirei esse L que estava maiúsculo e coloquei minúsculo para não confundir, né? E aqui sobre a variação de tempo. Quer dizer, eu já tenho um dt aqui já, né? Esse delta tempo aqui. E aí nós temos, aí para ficar mais elegante, na verdade, o que que a gente pode fazer, né? Para ficar já propício de acordo com o que a gente quer ali, a gente já pode colocar aqui, na verdade, né, a variação de energia como um dq, né? dt. Né? Esse dq dt, eu teria um dmm, que é uma massa que vai sendo formando, vezes o calor latente, sobre dt. Então, já quase apareceu a expressão. Aqui eu vou deixar o K, cujo valor eu sei, vezes área, vezes a variação de temperatura que eu também sei, sobre o comprimento do gelo que eu tenho ali. Muito bem. Agora veja, eu não tenho nada, nenhuma informação da massa, mas o que que acontece? Eu tenho a massa específica do gelo. Se você voltar nos seus alfarrábios, você vai ver que a massa específica é igual à razão da massa sobre o volume.
Então, nós podemos substituir esse dm pelo seguinte termo, né? Esse dm pode ser substituído por ρ vezes dv. Aqui está o calor latente, vou deixar ele aqui, sobre um dt que está aqui. Que é igual, do lado esquerdo eu ainda vou repetir, né? Enquanto não aparecer uma relação de comprimento sobre tempo, né, eu não consigo resolver meu problema. O dt está aqui. Agora, a variação do volume eu posso substituir, né? Um dv por área vezes um dx. Né? Então, se eu fizer isso, aí eu vou ter um ρ vezes, no lugar do dv, então, eu vou colocar a vezes dx, aí aqui embaixo tem o dt, que é a expressão que eu estou procurando, que é o termo vezes L, que é igual, do lado direito, eu não mexi, né? Continua aqui, condutividade, vezes a variação, vezes a área, perdão, vezes a variação de temperatura, vezes o LG. E aí, esta área que aparece dos dois lados aqui, eu posso cancelar. E foi importante trocar os L's, colocar um minúsculo e outro maiúsculo, pelo seguinte motivo, né? Vamos isolar esse termo agora, dx dt. Então, nós temos que dx dt será igual a condutividade vezes a variação de temperatura sobre Lg, isso que já estava aqui, né? Agora, esses dois termos, o calor latente e a massa específica, eu vou jogar para o outro lado dividindo, né? Colocando separado aqui para ver que eles vieram para cá. Então, esse cara vezes isso. E aí, agora a gente substitui os valores, né? Agora, finalmente, eu tenho dx dt. A condutividade está aqui, eu vou ficar atento com a unidade, principalmente o caso do segundo aqui, tá? Então, eu tenho 0,0040. Então, isso daqui dá 0,0040 vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura do ar é menos 10, a temperatura de fusão do gelo é 0. Então, isso 0 menos 10 vai dar 10. Sobre o comprimento do gelo que nós temos. Aí eu vou deixar em centímetro. Tá aqui, ó, 5 centímetros. Por quê? Porque eu quero a resposta em centímetro, tá? E aqui também está em centímetro a condutividade, aqui está em centímetro cúbico. Então, quando fizer a análise dimensional, vai sobrar centímetros. Então, por isso que eu não vou mexer na unidade centímetro. Então, aqui é 5 vezes isso aqui é 0,92. Né? Esse aqui não foi um dado do problema. Imagina-se que você tenha estudado o capítulo de transformação de calor, nós até usamos para fazer os primeiros exercícios. Calor latente de fusão é igual a 80. Tá? Então, isso aqui vale 80. Pronto. E aí nós vamos fazer agora essa multiplicação aí. Pega a sua calculadora Cássio FX82, é isso? E aí faz aí, queridos. Quando você fizer, você vai encontrar 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, aproximadamente, né? O valor aqui aproximadamente. Vezes 10 a menos 3. Só que aí nós teremos, sobrou na unidade centímetro, e a unidade de tempo está em segundo. Está aqui, ó, 1,3 centímetro por segundo. Por que foi importante anotar que ele queria em centímetro por hora? Porque eu tenho que transformar isso daqui agora para centímetro por hora. Teoricamente, meu problema acabou, né? Está aqui a resposta. Só que como ele quer em centímetro por hora, eu vou passar esse 1 segundo para a hora. E aí, como é que fica isso? Então, você tem dx dt sendo igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 centímetro. 1 segundo é 1 sobre 3.600, já que uma hora é 3.600 segundos de hora, né? Portanto, aí esse termo vai aqui para cima multiplicando, tá? Isso daí vai dar aproximadamente 0,39. Vai ser isso aqui mesmo, só para a gente conferir, né? 1,1 exponencial a menos 3 vezes 3.600. Isso aí é 0,39, que é aproximadamente, deixa eu dar uma melhorada nesse 4 aqui, 0,40 centímetro por hora. Pronto, está aqui. E isso, com esse exercício a gente fecha a lista 2, ou perdão, a lista 6, né? A parte 2
dessa lista de termodinâmica. É isso aí.